Hoje celebramos o segundo dia do nosso tríduo em preparação à festa, os 53 anos da criação da paróquia Cristo Sacerdote. E que bom podermos estar aqui como paróquia, como uma família paroquial, celebrando essa nossa liturgia. Já na primeira leitura de hoje, nós tiramos algumas coisas que servem para a nossa caminhada como cristão, como paroquianos aqui da paróquia Cristo Sacerdote, mas como cristão no todo, né? A primeira leitura fala, na profecia de Daniel, desses jovens que ali, diante do rei, não se dobraram à perseguição, não se dobraram ao ultraje da prisão, não se dobraram às ameaças de morte, foram fiéis ao Deus de Israel, foram fiéis a Deus. O rei quis alguns jovens para si, para treiná-los, para estar a serviço do rei, e escolheu vários jovens. E esses 4 jovens se destacam, Esses 4 jovens que Daniel e depois outro, agora eu não consigo lembrar o nome deles aqui. São 4 jovens. Esses 4 jovens que ali se recusaram a se alimentar dos alimentos que para eles, a sua religião, dos judeus, eram impuros. Então se recusaram a alimentar-se desses alimentos que o rei oferecia. E isso correria para eles sinais de morte, Seria a ocasião de serem elevados à morte, a rebeldia contra o rei. No entanto, eles não temeram a Deus, não temeram ao rei, resolveram realmente ser fiel ao compromisso com o Senhor. Dessa primeira leitura a gente podia tirar a pergunta para nós mesmos. Nós dizemos que somos fiéis a Deus, somos cristãos. Ontem, celebrando a Eucaristia, dizíamos que o Senhor é o nosso Rei, é o Rei do Universo, é o nosso Rei. Mas até que ponto o Senhor é Rei da minha vida? Até que ponto realmente eu sou capaz de ser fiel a Ele? Quando vêm as dificuldades, os sofrimentos, as perseguições, quando vem a dor, quando vem a morte, será que realmente eu sou fiel ao Senhor em todo momento, em toda e qualquer provação? Jesus, quando chama os seus discípulos para serem seus discípulos, nunca prometeu a eles que seria fácil ser discípulo dele. Pelo contrário, Jesus desde o primeiro momento diz a eles que para seguir a ele tem que renunciar a si mesmo, assumir a cruz, assumir a cruz. Depois, mais para frente, Jesus vai ensiná-los também que não é só assumir a cruz, carregar atrás dele um símbolo qualquer, não, mas tem que assumir todo um compromisso de vida. E Jesus vai ensinar que eles têm que amar sem limites, amar a todos, sem distinção, sem excluir ninguém, ser capaz mesmo de dar a própria vida por amor. Hoje, quando nós celebramos a vida desses mártires vietnamitas, que também, diante da proposta do imperador da época, que queria que eles traíssem a fé deles, eles não se dobraram a isso, não se dobraram a isso. Diante do imperador que queria que eles renunciassem à fé e desprezassem a cruz do Cristo, eles fazem o contrário, se ajoelham, beijam a cruz e professam a fé em Jesus Cristo e morrem assim, morrem decapitados. Então, a nossa fé ela é provada no nosso dia a dia. O Senhor chama a cada um de nós para que nós possamos dar testemunho dele. E nesse testemunho, não é só nos momentos felizes e importantes do dia a dia que acontece. Agora há pouco estava a criançada da catequese, encerrando uma etapa da catequese, E que bonito ver aquela criançadinha ali fazendo a ensinação de Natal, felizes ali, brincando. É bonito ser cristão ali, Mas no nosso dia a dia, e lá no nosso trabalho, quando encontramos pessoas de outros credos, às vezes, quando lá fora encontramos pessoas que não pensam como nós pensamos, jovens que são mundos aí, que tem tanta coisa diferente na cabeça, como chegar com um jovem, um casal jovem, por exemplo, aqui, chegar a falar de Jesus Cristo como jovem, e anunciar Jesus Cristo. Como nós fazemos isso no nosso dia a dia? Porque muitas vezes o cristão, e a gente sabe disso, infelizmente, muitas das coisas erradas que estão ao nosso redor, é porque tem cristão que não leva a sério a sua fé, se deixa levar por qualquer coisa. Chega alguém lá com umas propostas milaborantes, dinheiro de modo especial, e a pessoa é capaz de trair a tudo e a todos, a começar com Deus, a começar por Deus. Porque muitos que estão lá em cima, nos poderes nossos, dizendo que são cristãos, que são católicos, estão indo contra o povo.
Estão indo com as pessoas honestas, justas, estão agindo com injustiça e se dizem cristãos. Ou seja, não foram capazes de ter a atitude desses 4 jovens, né? Mas traíram a Deus. E nós? Como que nós realmente fazemos o nosso dia a dia? Somos capazes mesmo de assumir a nossa fé e ser cristão a todo instante, a todo momento? Depois no Evangelho, Jesus mostra... Mateus, aquela folha... Depois no Evangelho, Jesus compara 2 ofertas, né? Ali no templo. Jesus compara duas ofertas. A primeira oferta, daqueles que têm muito e jogam ali no templo, dão o dinheiro daquilo que está sobrando, não da generosidade do seu coração, mas daquilo que sobra para eles. Então é fácil chegar lá e colocar diante do templo. E diz que naquela época, quando eles faziam isso, né, essas ofertas, se tinha lá um sino, né, uma espécie de um sino lá, que quando a pessoa ofertava, né, aquele sino se tocava. E quanto maior era a oferta, mais badalado aquele sino se tocava, né, para chamar a atenção mesmo, que todos pudessem ver a oferta daquela pessoa. Aquela viúva vai lá, oferece apenas 2 moedas. E diz o Evangelho que ela ofereceu aquilo que ela tinha, e somente aquilo, não tinha outra coisa. Não diz o Evangelho depois o que vai ser dessa viúva, né? Não diz o que vai acontecer com ela, mas Jesus percebe esse gesto dela. Os outros não perceberam, porque estavam esperando grandes doações, grandes ofertas. Aquela viúva entra silenciosamente, dá aquelas suas 2 moedinhas e vai embora. Se vocês prestarem atenção no começo, na ambientação que foi feita, né? Nós dizemos assim, ao comecinho da celebração da missa: assim como a viúva do Evangelho, na história também de nossa paróquia, nunca faltou quem deu tudo de si, entregando-se com amor e sacrifício. As pastorais, movimentos e grupos de serviços estão repletos de pessoas que se dedicam a manter de pé a igreja, casa de Deus e casa de irmãos. Nesses 53 anos da nossa paróquia, nunca faltou pessoa que com generosidade, com disposição, colocando o seu tempo, o seu serviço, seus dons, seus talentos, oferecendo o que tinha. Talvez não tinham muito material, muitos bens materiais, mas aquilo que tinham ofereciam. Isso é bonito. Isso deve ser realmente a nossa oferta diante do Senhor, né? Quando a gente vai à igreja, né, a gente deve fazer a nossa oferta de coração sincero. Talvez eu não tenha tanta coisa para oferecer ao Senhor, mas se eu fizer como aquela viúva, que eu dê com generosidade, com amor, com vontade mesmo, que aquela minha ajuda pode ser somada com outro meu irmão, e ali cada um dando um pouquinho, a gente consegue um montante maior. Como que é bonito. Vocês viram esse fim de semana, a nossa paróquia, toda a nossa diocese, né, fez a coleta para os nossos irmãos lá do Rio Bonito do Iguaçu, né? Pelo sofrimento que eles estão com as enchentes, né? Chuvas, eventos lá. Destruiu a cidade. Então, a nossa paróquia também colaborou. E a nossa paróquia, só nesse fim de semana, conseguiu juntar mais de 4 mil reais. Que bom, que bom. Bom, sim, poderia ser muito mais, mas é importante. Importante que a nossa oferta é o nosso jeito de ajudar, é a nossa atitude de carinho. Nós não ficamos omissos. Não ficamos omissos. Tantos por aí podem dar muito mais, mas a nossa doação também é importante. Por isso a nossa doação deve ser feita com generosidade, com carinho, dar tudo de si sem esperar nada. Aquela mulher deu tudo de si. O que ia ser depois dela? Ela não pensou nisso. Ela pensou em oferecer ao Senhor. Por quê? Nela tinha confiança em Deus. A confiança em Deus, de viver da providência dEle. Nós temos muitas vezes dificuldades de entender e de viver da providência de Deus. Temos dificuldade. A gente lá deposita alguma coisa em Deus, mas mesmo assim com o pezinho atrás, para que eu precise. Não. Devemos confiar tudo ao Senhor. Toda a nossa vida, tudo que nós temos, é dEle. Então, com generosidade, fazer a nossa oferta, com carinho. Eu estava pensando na celebração de agora, né? Lembrei que eu fui pároco em Juiz de Fora, Minas, durante 8 anos. E nesses 8 anos nós começamos uma reforma da paróquia, da igreja matriz, que parecia mais um salão grande do que uma igreja, né?
Começamos uma reforma lá. E foi motivado toda a paróquia a levar um carnezinho para casa e ajudar com a sua contribuição, né? No primeiro momento, pensamos, vamos fazer um carnezinho com um valor X. Mas depois alguém falou, padre, é melhor deixar, vamos fazer com alguns valores fixos, mas deixar também valores espontâneos, que a pessoa possa dar o que quiser. E assim todo mundo pode colaborar com o seu jeito. E foi muito bom, porque muita gente doou aquilo que podia. Teve gente que doou aquele valor fixo, outros doaram menos, outros doaram muito mais. Mas entre tantos gestos, um gesto me chamou muita atenção. Passou uns dias da campanha nossa, chegou um casal com uma criança pequena, no atendimento paroquial, queria falar comigo. A criança, quando ficou sabendo da campanha, ela quis ajudar. E o que ela fez? Compraram um porquinho de cerâmica, e ela foi colocando toda a moedinha que sobrava das coisas que ela fazia, foi colocando ali. E na hora que encheu, ela fez questão de me entregar, para que eu quebrasse o cofrinho e fizesse o que eu quisesse com o dinheiro, né? Quer dizer, a criança também sentiu o desejo dela colaborar. Isso é bonito na comunidade, isso é bonito na paróquia, né? Nesses 53 anos de existência, como eu falei no começo, né? Muita gente passou por aqui e ofereceu tudo de si. Talvez não tinha muito material para oferecer, mas ofereceu de coração aquele pouco tempo que tinha para vir aqui, para ajudar nas pastorais, nos movimentos, nas celebrações, nos encontros que nós temos, né? Como que é bonito isso. Isso é a paróquia, né? A paróquia não é feita de estrutura física também, né? Essa estrutura assim de prédio é bonito, mas como eu falei outro dia, né? Se isso tudo aqui cair, mas se cada um de nós estivermos vivos na fé, nós erguemos uma igreja até maior e até talvez mais bonita ainda. Porque a fé nossa vai estar erguendo a igreja. A igreja somos nós que somos a igreja, com cada pastoral, com cada movimento, com cada comunidade, aqui na realidade de vocês, cada diaconia. Isso é bonito. É todos nós sabendo que somos uma única paróquia, paróquia de Cristo sacerdote. Então, que o exemplo da viúva possa tocar o nosso coração também, que as nossas ofertas a Deus sejam sempre generosas, não só do material, mas da nossa vida, da nossa disposição, do nosso servir a Ele e servir também aos nossos irmãos. Assim seja.